Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente para discutirmos assuntos relevantes e importantes para o nosso desenvolvimento. Muito bom estar aqui com você. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, me ajude a mostrar para o YouTube que este canal é um canal relevante e importante para todos nós, tá bom? Você sabe que você é meu parceiro nisso, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamento amoroso. Chegando o Dia dos Namorados, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece. Tantos casais acabam desistindo dessa relação e o que fazer para conseguir manter uma relação saudável, tá? Se você vive uma relação difícil, como dizem muitas pessoas aí, tóxica, uma relação que você tem repensado, aqui no canal tem alguns vídeos que falam sobre relacionamentos interpessoais, ciclo da violência. Então, vai dando uma olhada, vai tentando dar uma identificada aí na sua relação, como que você está, para que você consiga trazer um pouquinho de luz para você e para sua relação, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamento amoroso e eu separei, pensei aqui em três situações ou três dificuldades no relacionamento amoroso ou três situações mesmo que fazem com que a gente acabe desistindo do nosso relacionamento. Seja um relacionamento de namoro, seja um relacionamento conjugal. Então, a gente precisa ficar atento aí que eu separei, tá, gente? Não é que são só essas três. Você tem suas questões, eu tenho as minhas questões. Então, que eu separei pra gente pensar um pouquinho. Primeira coisa que eu percebo é a baixa tolerância às diferenças. Quando nós estamos numa relação, nós precisamos entender que a pessoa que se relaciona conosco é diferente da gente. Em seus aspectos, em sua maneira de ser, em suas manias, em às vezes os seus pensamentos, às vezes no seu jeito de lidar com algumas situações, a pessoa é diferente. E a gente precisa entender essa diferença. E entender que a gente não vai mudar o outro, né? Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e ela disse assim pra mim: Ana, eu não casaria comigo. Porque eu não casaria com uma pessoa como eu, né? Eu sou uma pessoa, enfim, difícil de lidar, eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar muito, então assim, não sei como que o meu companheiro está comigo nessas condições. Muitas vezes, quando a gente faz algumas reflexões, a gente também não, né? Então, a gente precisa aceitar as diferenças e aceitar que a pessoa muitas vezes não vai agir da mesma maneira que a gente. É isso, aceitar as diferenças nesse sentido. A pessoa não vai lavar a louça da mesma forma que você lava, a pessoa não vai arrumar a casa da mesma forma que você arruma, a pessoa não vai dirigir da mesma forma que você dirige, a pessoa não vai fazer N coisas da mesma forma que você, porque ela vem de uma família diferente, de história de vida diferente, de berço diferente, e vocês decidiram estar juntos. Então, são duas pessoas diferentes olhando para um mesmo objetivo e que podem ter caminhos diferentes. Só precisa ser o mesmo objetivo, tá? Então, uma das questões e das situações que eu percebo é a baixa tolerância a essas diferenças. Então, a dificuldade de lidar com essas diferenças. Então, a gente precisa repensar, antes de desistir de uma relação, se eu tô sendo intolerante, tá? Segundo aspecto, intolerante com o quê? Nesse segundo aspecto, eu quero trazer para você a questão dos valores. Nós temos valores na nossa vida, coisas importantes para nós, coisas imprescindíveis para nós, e que a pessoa que está do nosso lado precisa compartilhar desses valores, porque senão fica como uma casa dividida, fica como um vai para um lado, outro vai para outro, fica como pensamentos opostos,
Pensamentos diferentes não são pensamentos literalmente opostos. Às vezes a gente pode pensar de formas diferentes, mas o cerne da questão, o valor da questão é o mesmo, tá? Eu sou do interior, né, de Marília, moro em São Paulo agora, e eu costumo dizer assim, a gente pode traçar um objetivo, uma cidade, mas a gente pode ir por 2 atalhos, por 2 caminhos para a mesma cidade. Lá em Marília, né, de Marília para cá, a gente pode pegar Duartina, a gente pode pegar Bauru. Então, você pode ir para o mesmo lugar, você pode vir para São Paulo do mesmo jeito, por lugares diferentes. Isso é questão de valores. A gente ter o mesmo valor, às vezes com uma roupagem diferente. Valor não tem nada a ver com tolerar ou não tolerar. Valor é algo imprescindível para você. Valor às vezes é uma regra para você. Vamos dar um exemplo? Relacionamento fechado, relacionamento aberto, né? Hoje em dia as pessoas têm a monogamia, o relacionamento mais fechado, que preza a fidelidade e tudo mais, e tem pessoas que não se importam ou prezam outras coisas ou preferem outros tipos de relacionamento. E aí as pessoas precisam pensar igual, né? Imagina, uma pessoa pensa em relacionamento aberto, outra pensa em relacionamento fechado, não vai dar muito certo, né? Um exemplo de valores. Então pensa aí quais são seus valores inegociáveis, coisas imprescindíveis, importantíssimas para você, que você não abre mão, que é sua maneira de ver o mundo, que é sua maneira de ver a si mesmo, que é sua maneira de ver o outro, e que você precisa ter o mesmo, parecido, mesmo objetivo, tá? Porque quando a gente tem objetivos diferentes, a gente acaba realmente, de fato, indo para 2 caminhos, ok? Então, um é baixa tolerância às diferenças, que isso faz com que a gente saia mesmo, a gente precisa rever, e isso destrói casamentos, destrói relacionamentos amorosos. Valores diferentes, isso destrói também relacionamentos, isso faz com que cada um vá para um canto. E a outra coisa que eu percebo é a expectativa. Quando a gente coloca uma expectativa muito grande na outra pessoa, em suprir algumas necessidades nossas, em fazer algo, em tomar determinadas atitudes, até para a própria pessoa mesmo. Nossa, eu esperava que ele fosse, sei lá, mudar de trabalho, procurar algo novo, fosse fazer aquele bendito daquele curso e ele não fez. A gente acaba se frustrando demais com toda essa expectativa que a gente coloca no outro, e a admiração, o carinho, o respeito, eles são afetados por essa frustração exacerbada, e isso também desgasta. E isso também acaba fazendo com que relacionamentos acabem. Uma das coisas mais importantes num relacionamento é a admiração e o respeito que a gente tem pela outra pessoa. Então, se a gente não tem tolerância às diferenças, se a gente não tem os mesmos valores, se a gente está muito frustrado com as expectativas que a gente coloca, afeta diretamente nossa admiração, afeta o nosso respeito, afeta a vontade de estar com o outro, a vontade de trilhar esse caminho. Então, pensa como está a sua relação e se precisa dar uma olhadinha nesses 3 aspectos, para que você proteja, para que você reveja, para que você construa, para que você trabalhe um relacionamento saudável. Como que a gente faz isso? A gente falou de 3 aspectos que podem aí destruir a nossa relação. Eu quero levantar a bandeira do porquê que você está nessa relação. Por que tudo começou? Por que você se apaixonou? Por quem que você se apaixonou? Quem é essa pessoa que está por trás de tantas coisas, de tantos acontecimentos na relação de vocês? Essa pessoa ainda existe? Essa pessoa nunca existiu? Ela é uma projeção sua e você acabou se apaixonando por algo que você projetou? Ou essa pessoa ela existe e ela está debaixo de um monte de entulho difícil que foram acontecendo na vida de vocês? É legal a gente repensar,
Porque muitas vezes, gente, vale a pena você tirar os entulhos, você remover críticas, você remover intolerâncias, você rever valores, conversar sobre valores novamente, tentar entender o que o outro pensa a respeito de coisas importantes para você, verbalizar coisas importantes para você, o que é imprescindível para você. Como que o outro vai saber quais são os seus valores se você não fala? Se você nem sabe quais são os seus valores, o que é inegociável para você. Será que falta você saber, você repensar, você conseguir elencar isso para você mesmo, quais são os seus valores? Será que a gente pode tirar o entulho da expectativa, da frustração? Esperar que o outro faça da maneira como você faria? Ou esperar que o outro faça aquilo que você projetou para o outro? Será que vale a pena a gente mexer nesse entulho para poder construir algo significativo com alguém? É isso que você quer para sua vida? É construir algo? É estar do lado de uma pessoa? É construir uma história do lado dessa pessoa? Eu costumo dizer que para construirmos história do lado de alguém, a gente precisa viver muitas coisas do lado dessa pessoa. Não adianta, né? Como que você constrói um álbum de memórias? Você precisa viver muitas coisas para você construir um álbum de memórias. Então não é na primeira queda de bicicleta que você fecha o álbum. Eu acho que a gente mostra a queda da bicicleta, a gente mostra a bicicleta consertando, a gente mostra os nossos ralados, a gente mostra a gente melhorando e a gente mostra a gente andando de bicicleta novamente. O que eu quero dizer? Que não é na primeira, na segunda ou na terceira dificuldade que você desiste. Você desiste quando infringe coisas importantes para você, quando infringe valores para você, quando são caminhos diferentes, pensamentos diferentes, quando algo acabou dentro de você, quando talvez você se apaixonou por uma projeção, ou talvez você se apaixonou por alguém que se mostrou por um pequeno espaço de tempo só para conquistar seu coração e agora não é essa pessoa mais. Mas não desista porque alguns detalhes não estão saindo conforme você planejou. Não desista porque a pessoa não está fazendo conforme você pensou que seria melhor. Repense, porque a relação a dois, a relação amorosa, a relação interpessoal, ela é a melhor ferramenta para autoconhecimento e crescimento pessoal. Porque são nas relações que nós testamos nossas habilidades socioemocionais, nossa tolerância, nossa comunicação, nossa empatia, nossa longanimidade, nossa alegria, nossa tristeza. É na relação que a gente percebe, puxa, eu fiquei bravo com isso. Por que eu fiquei bravo com isso? O que aconteceu dentro de mim? Mexeu no que em mim para eu ficar brava com isso? Mexeu num valor? Mexeu numa característica? Mexeu num ego? No que mexeu em mim? A gente precisa das relações para poder se conhecer. Mantenha a sua relação, se ela for saudável, se for uma pessoa legal, se for uma pessoa que tem construído memórias com você, se for uma pessoa que, sabe, cometeu algumas situações que te magoaram, repense, reveja, converse, olhe o início, veja se vale a pena. Você também desliza. Você também não faz tudo conforme o outro espera. Você também não faz tudo conforme você mesmo espera. Quantas vezes a gente só não fala nada para não dar o braço a torcer? Mas a gente sabe que a gente deu uma quebrada de mão. A gente sabe que a gente deu uma deslizada. Então repense, olhe para sua relação, faça reforço positivo, fale o que está sendo bom, fale o que está sendo muito significativo para você, aponte os pontos de melhoria, mas aponte pontualmente mesmo. E reforce e vibre as coisas boas que vocês estão conquistando juntos de uma forma muito mais intensa, para que essas memórias elas fiquem enraizadas em vocês. Olhe para você, cuide de você, cuide da sua relação e tenha uma ótima relação, um relacionamento saudável e que vocês possam ser felizes
e fazer a felicidade acontecer na vida de vocês. Enorme beijo!